Oi, oi, eu sou a Rani e esse aqui é o canal Órbita ASMR. Hoje nós vamos para a segunda sessão da nossa terapia, aqui na sessão do psicólogo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoestima e autocuidado. Eu vou te fazer aqui algumas perguntas, eu quero que você responda com muita sinceridade, porque esse é o momento. Esse é o momento de você ser sincero consigo mesma, ser verdadeira consigo mesma, se autoconhecer e, consequentemente, melhorar nas suas decisões, nas suas ações, nos seus relacionamentos, tanto consigo mesma quanto com as outras pessoas que não merecem ser maltratadas por conta de conflitos internos. Então, eu espero que você seja sincera consigo mesma, aproveite muito essa terapia e ainda durma, relaxe, entre na órbita do soninho e do ASMR. O pagamento dessa sessão de terapia é apenas a sua inscrição aqui no canal para a gente bater 1000 inscritos, o seu like e o seu comentário, para eu entender o que você gosta mais, para eu entender o que você quer que eu traga aqui no canal e para o YouTube ver que você tá gostando desse tipo e te recomendar mais vídeos, também recomendar essa terapia para mais pessoas acabarem com a sua ansiedade, a sua depressão e para mais pessoas se autoconhecerem. Sem muita enrolação, vamos começar com a nossa sessão de terapia. A primeira perguntinha que eu vou te fazer é o seu nome, a sua idade, a sua data de nascimento. E eu também quero perguntar se você tem pais presentes, pais vivos e irmãos. Tá bom. Eu vou te fazer as perguntas e eu quero que você responda com nível de empolgação de 1 a 10, conforme a pergunta, para eu ver como o seu corpo reage, tá? Então eu quero que você seja bem transparente, bem sincero comigo. E nessas perguntas que você vai responder de 1 a 10, sendo o 1 mais fraco e o 10 o mais intenso, para qualquer pergunta, tá bom? Vamos começar. Em quais momentos você se sente suficiente? Entendo. Porque é tão difícil se tratar com gentileza. Então, você tem que entender que você tem que ser gentil consigo mesmo. Você tem que ser gentil, porque se você não for, quem vai ser, sabe? Eu acho que tudo tem que começar da gente, né? O que você pensa sobre isso? É, verdade. Por que você lida com críticas? Como você lida com críticas? Sendo elas internas e externas. Eu quero que você crie aqui, formule duas respostas, diferentes para esses dois tipos. Como você lida com as críticas internas, ou seja, as críticas de você mesmo, das pessoas mais próximas, e as críticas externas, pessoas de fora, pessoas que você não conhece, críticas na internet. Ah, aham. Aham. É, entendi. Entendi. E o que você costuma fazer para cuidar de si mesmo, além do básico, além do que é obrigatório? Entendi. Onde você aprendeu a medir o seu valor? Sempre, na maioria dos casos, né? Não vamos generalizar, mas na maioria dos casos,
as pessoas elas aprendem a medir o valor de si mesmas conforme as pessoas do seu ciclo, né? As pessoas do ciclo em que elas crescem. Então, geralmente são familiares, né? Pai, mãe, avó, avô, irmãos, primos, tios, tias. Geralmente as pessoas elas se embasam, né? Elas começam a medir o seu valor conforme isso, né? A questão do ciclo da amizade também. É verdade. Você consegue identificar quando você precisa de uma pausa na sua vida? Uma pausa em alguma função? Uhum, uhum, entendo. Em quais situações você sente que não merece amor ou atenção? Muitas vezes a gente sente isso mesmo, né? Que a gente é incapaz de merecer amor, de merecer atenção. Eu vou abrir aqui a minha vida com você também, já que você tá abrindo a sua vida comigo. Eu acho muito interessante, né? Quando a psicóloga, ela também se torna humana por um minuto. Não apenas profissional, eu acho que isso aproxima muito mais o nosso paciente da gente. Então, eu vou contar uma experiência pra você. Quando eu tinha aproximadamente 15 anos, eu conheci um garoto e eu nunca tinha me envolvido com alguém, né? Até hoje eu nunca namorei, mas a gente passou muito tempo juntos. Então, naquela época eu era totalmente depressiva, por isso que hoje em dia eu estou aqui para te ajudar, porque eu sei exatamente o que é passar por uma ansiedade, por uma depressão. E naquela época eu também não me achava merecedora do amor dele, do carinho dele, da atenção dele, porque era muito, né? E depois eu fui entender, e eu espero que você também entenda, que todos nós somos carentes de carinho. Todos nós vivemos aqui no mundo e a nossa vida gira em torno disso. Gira em torno de afeto, de carinho, de compreensão, de ciclo social. Todos nós, por mais que pensamos às vezes que não, nós dependemos um dos outros. A gente depende um dos outros para tudo mesmo. Você conhecendo a pessoa ou não conhecendo. Vamos fazer uma reflexão comigo? Desde quando você nasce, você precisa de um médico, de uma parteira para fazer o seu parto, de enfermeiros. Você precisa da sua mãe que te gerou 9 meses. Você precisa do oxigênio para viver. Então você não é uma pessoa totalmente independente. Você já precisa de outras coisas, outros elementos, outras pessoas desde que você está sendo gerado, sabe? Então, ao longo da sua vida, você precisa de pessoas que te eduquem, você precisa de professores que te ensinem como a ler, como a escrever. Você precisa de pessoas que fazem as suas roupas, máquinas que fazem as suas roupas. Você precisa de pessoas que fazem a sua lente de contato, seu óculos. Você precisa também de fábricas que fazem os seus produtos de cabelo. Você precisa de agricultores. Você precisa do agronegócio. Você precisa comer, você precisa beber, você precisa do cara que fura o poço artesiano. Você precisa, sabe? A vida é assim, você vai precisar. A vida, ela é muito louca, é muito estranha, sabe? Mas é muito bom viver sem tentar entender, sabe? Então, você é merecedora. Você é merecedora de carinho, de atenção, de amor, porque todos nós somos, todos nós precisamos e merecemos isso por toda a nossa vida. Então, quando isso bater de novo em você, você vai lembrar dessa terapia, você vai lembrar da nossa conversa, tá? Porque eu tô aqui como ser humano. Eu já passei por tudo isso que você me falou até agora, que você tá passando, que você sente, sabe? Tudo mesmo. Então,
aqui eu tô como um ser humano. Essa consulta, essa sessão de terapia não é apenas uma sessão com a psicóloga. Eu quero te entender, eu quero ser humana com você, tá? Então, eu quero abrir algumas histórias da minha vida também pra você entender que até eu, que estou aqui te ajudando, inclusive, que você está precisando de mim, eu também preciso de alguém, eu também preciso de uma psicóloga, eu também, sabe, tenho relações interpessoais. Então, não se sinta mais assim, tá? Não sinta que você não merece carinho, que você, sabe, não merece ser amado, ser amada, porque você merece e você precisa, tá bom? Claro, é muito importante a gente ter uma relação pessoal com nós mesmos muito boa, né? Uma autossuficiência, mas manter contato com outras pessoas é tão bom, sabe? Então, assim, fique menos no seu quarto, fique menos trancado às pessoas, tente se relacionar mais. Vai acontecer, é claro, de você quebrar a cara uma hora ou outra, encontrar uma pessoa que não está disposta. Mas a vida é isso, sabe? A vida é isso. É melhor sofrer assim, dessa forma, do que não tentar e ser infeliz pro resto da vida. Porque estar com pessoas que você ama e que te amam de volta, que cuidam de você de volta, é tão bom, sabe? Então, tente. E a partir de hoje, se veja como uma pessoa merecedora de amor, de carinho, de afeto. E também dê o seu carinho, dê o seu afeto para outra pessoa, tá bom? Não se sinta tão sozinha, não fique tão sozinho mais. A próxima pergunta é... Apagou a tela aqui do computador. O que te impede de reconhecer suas próprias conquistas? Entendo. Sim. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, abrir a janela pra ficar um pouquinho mais claro pra gente conversar, tá bom? Assim tá bom pra você? Não ficar muito claro, né? Uhum. E por que você se compara tanto com os outros? Essa questão de comparação realmente é muito comum hoje em dia. O que você acredita que precisa fazer para merecer descanso? Para merecer esse descanso do serviço, da escola, da faculdade? Como você gostaria que fosse a sua relação consigo mesmo? Uhum. Em que momento você se sabota sem perceber? Que área da sua vida você acha que você se sabota? Tem que rever isso aí. Como você se sente ao pedir ajuda? Ao ter que pedir ajuda? Sim. Que ideia de perfeição você tenta alcançar? O que é perfeição para você? Aham. Mas saiba que essa questão de perfeição é muito relativo. O que é perfeito para você pode não ser perfeição para outra pessoa. Aham. Sim. E a última pergunta que eu quero te fazer eu quero que você responda com muita sinceridade. E essa vai ser a pergunta mais complexa, mais profunda, assim, que eu quero que você mais pense ao responder, tá? Pra gente fechar aqui a nossa sessão. O que você mais precisa de si mesma agora? Aham. É verdade. É, verdade.
Se você não se cuidar, quem vai se cuidar, né? Se você não se amar, quem vai te amar por você? É verdade. Desculpa o barulho, tá? Vou fechar aqui enquanto você termina de responder. Aham. Tá bom. Não, eu gostei muito de escutar você falando também. Então acabaram as nossas perguntinhas aqui da nossa sessão. Eu espero que você tenha aumentado um pouco mais a sua autoestima, o seu autocuidado, né? Ver que você agora precisa se cuidar. Essas perguntas foram bem nesse tópico de se cuidar, de se autocuidar, de se autoamar, de se automerecer, de ver que você, sabe, é suficiente, que você pode ser amada, deve ser cuidada, deve conquistar, deve tentar por você. De nada. No pagamento? Não, não. É só inscrição, like e o comentário. Tá bom. E deixa aí também aí embaixo sugestões para novos vídeos, porque é muito difícil criar novas ideias aqui. E ideias que vocês vão gostar, é claro. E vão relaxar. Tá bom. Eu já vou indo porque eu tenho que atender o próximo paciente. Tá bom. Eu espero que você tenha entrado na órbita do soninho e do relaxamento. Fique com Deus e com os anjinhos. Vai dormir. Tchau. Tchau.